Olá, dando continuidade à nossa apostila de história, vamos falar sobre as cidades têm história. Nós já sabemos que cada rua tem uma história. Cada rua tem a sua história. Assim como as ruas, os bairros e as cidades do mundo todo também têm uma história, também têm suas histórias. Vamos observar algumas cidades. Na página 22, temos exemplo de algumas cidades. A primeira é Lyon, na França. Logo ao lado, temos Fortaleza, no Brasil. Embaixo, Joanesburgo, África do Sul. Ao lado, Pequim, China. Logo abaixo, temos Guadalajara, México. E por último, Tel Aviv, Israel. Vocês puderam observar como elas são diferentes uma das outras? Em cada cidade dessa tem sua história. Cada cidade tem características próprias e o desenvolvimento depende do modo de vida das pessoas que as habitam. Para conhecer a história de uma cidade, é preciso saber dos costumes das pessoas, a relação da população com o meio ambiente, a cultura local, as construções, entre outros aspectos. Para começar nosso estudo, escolhemos um país chamado Grécia e uma de suas cidades. Foi na Grécia que começaram os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas começaram no ano de 776 a.C. e foram criados em homenagem ao deus grego Zeus. Quando esse evento acontecia, havia uma trégua entre as cidades que estivessem em guerra, e a passagem e a segurança de todos que dirigiam a Olimpíadas era garantida. Esses jogos eram tão importantes para os gregos que o calendário foi organizado com base na periodicidade de sua realização. Os jogos aconteceram sem interrupção por quase 12 séculos. Eles só foram extintos em 394 d.C., quando Roma passou a dominar a Grécia. Muito mais tarde, no ano de 1896, Pierre de Fred, barão de Coubertin, organizou o que chamamos de Olimpíadas Modernas. Atualmente, essa competição se realiza de 4 em 4 anos, sempre em países diferentes. No ano de 2004, essa competição aconteceu na Grécia, onde desportistas de todo o mundo competiram. No ano de 2008, foram realizados os Jogos Olímpicos de Verão, oficialmente conhecido como Jogos das 29 Olimpíadas, evento que ocorreu na cidade de Pequim, na República Popular da China. Dessa Olimpíada participaram 10.500 atletas, que competiram em 302 eventos de 28 esportes. Em 2012, os Jogos Olímpicos foram realizados na capital da Inglaterra, Londres. No ano de 2016, foi a vez de uma cidade brasileira sediar os Jogos Olímpicos. O Rio de Janeiro foi escolhido para ser o palco desse evento multiesportivo, realizado no segundo semestre do mesmo ano. Tanto a cerimônia de abertura como a de encerramento aconteceram no estádio do Maracanã, e as competições foram realizadas em diferentes locais da cidade. No total, aconteceram 306 disputas de medalhas em 28 esportes, organizados em 42 modalidades, 2 a mais em relação aos Jogos Olímpicos de 2012,
sediados em Londres. No século XXI, cada vez mais cresce o interesse pelos esportes, que se propagam em quase todos os países do mundo. Eles representam os desafios para verificar a capacidade dos atletas de superar limites e vencer nas diferentes modalidades esportivas.